começar, pensando na conversa que eu vou ter com vocês, eu queria, antes de começar, falar duas questões. Primeiro que a análise de mérito da questão da implantação não do subsídio pertence essa análise àquele direito que é a própria categoria. O meu objetivo aqui é trazer detalhes técnicos, até pelo tempo de 25 minutos a gente não tem como aprofundar tanto assim em alguns elementos, mas alguns detalhes técnicos que eu acho que a categoria deve saber, deve ter ciência, para poder se manifestar nas suas instâncias. A carreira do judiciário e do MPU, elas correm juntas. As tabelas remuneratórias são as mesmas, os direitos são muito parecidos, e vai mudar um ou outro aspecto, uma ou outra denominação. Portanto, eu me sinto um pouco à vontade em analisar a emenda que foi apresentada para o pessoal do judiciário numa suposta situação de que se uma emenda será apresentada também para o pessoal do MPU, é bem possível que essa emenda seja muito parecida com a emenda que a gente vai trazer agora. Você sabe que eu, até por ser um pouco pragmático, eu sempre gostava de pular o histórico quando eu ia analisar o Instituto Jurídico para ir direto no conceito. E eu percebi que eu fiz muita besteira fazendo isso, porque a análise histórica de qualquer conceito, principalmente Instituto Jurídico, está absolutamente interligado com o que ele é hoje e quais são as perspectivas daquele que está fazendo a proposta. Então eu não vou cometer esse mesmo erro com vocês. Eu vou trazer, pelo menos, retroagir essa questão do subsídio lá para 67 na Constituição. E a Constituição de 67 previa subsídio. Mas para quem que a Constituição de 67 previa subsídio? Ela previa para deputados e senadores. Está um pouco truncado aqui, eu acho que é algum problema de... É o ar? Não, as palavras são juntas, mas acho que dá para ler. Ela previa um subsídio numa parte fixa e variável. É importante a gente guardar essa primeira questão. A Constituição de 67 previa subsídio em parte fixa e variável, e o subsídio, na época, ele tinha um caráter de ajuda de custo, de auxílio, de mero auxílio, e só era pago a detentores de mandato eletivo. Servidores, por exemplo, do Judiciário, do próprio Poder Legislativo, a Constituição de 67 tratava por vencimentos. O Zé Afonso da Silva, ele faz esse conceito, essa análise histórica, a partir do momento que ele analisa que o subsídio à época era uma subvenção pelo exercício da função pública relevante, quando os parlamentares daquela época, de fato, tinham função pública relevante. Passou 30 anos e veio a Constituição de 88. A Constituição de 88 falou de subsídio? Não falou. Só que 10 anos depois da vigência da Constituição de 88, veio a reforma administrativa, a emenda 19, que alterou substancialmente a Constituição Federal, principalmente para a gente aqui no que toca aos servidores públicos. Ela mudou muito o artigo 39, que é o artigo específico dos servidores públicos, a ponto de incluir o parágrafo 4º lá no artigo 39, para falar que membro de poder, detentor de mandato eletivo, ministros de Estado e secretários estaduais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única. Tem um problema de fato de configuração, mas tudo bem, não está assim no documento original. Tá? Então, a primeira questão, peraí, membro de poder, aí vocês devem estar pensando assim, eu acordei, vim lá de onde? Lá do Amapá, né? Vim lá de São José do Rio Preto, o que esse cidadão barbudo está falando? Eu não sou membro de poder, eu não sou deputado, tem algum deputado aqui? Não, né? Não tem. Eu não sou nem secretário, nem ministro de Estado, o Guido Mantega também não está aqui. O que esse cidadão está falando de subsídio? Porque subsídio, teoricamente, são só para essas carreiras, por assim dizer. Quem tá falando isso não sou eu. Quem falou isso foi a Constituição. A Constituição determinou, no parágrafo 8º, que servidores organizados em carreira também podem receber por subsídio. Não só aquelas categorias, mas qualquer tipo de servidor organizado em carreira, hoje pode receber por subsídio. O MPU está organizado em carreira? Sim, a Lei de Planos e Cargos e Salários é considerada em carreira, a Lei 11.415 de 2006. Pois bem, a partir desse flanco que foi aberto pela Constituição, algumas categorias começaram a receber por subsídio. Aqui eu pontuei, o magistrados não é bem isso, porque magistrados é uma imposição constitucional. Mas a mais importante, a Lei 11.890, talvez uma das mais, que ela estabelece subsídio para essas categorias: auditor federal, gestão governamental, PACEM, diplomacia, SUSEP, CVM e o IPEA.
essa Lei 11.890, ela serve de parâmetro para a implantação de muitas categorias, para a implantação do subsídio de muitas categorias. Depois, quem tiver interesse, dá uma lida nessa lei, eu acho legal. Então, acho que dá para ficar claro, a partir dessa análise histórica, o que é o subsídio. Num primeiro momento, ele era uma ajuda de custo para parlamentar. Num segundo momento, vocês viram que o artigo 39, parágrafo 4º, fala que os servidores serão remunerados por subsídio. Então, a primeira coisa é o seguinte: subsídio, de fato, é um salário. Subsídio, antes, uma ajuda de custo, hoje é considerado pela Constituição, vencimentos, remuneração. Ele perde aquela característica de auxílio e ganha essa característica de remuneração. Se ele tem essa característica de remuneração, ele tem característica alimentar. Ele goza das mesmas prerrogativas, por exemplo, de impenhorabilidade, de redutibilidade? Goza. A Constituição, tratando agora o conceito, quem me dá o conceito é a própria Constituição. É parcela única, e aí vamos lá. Vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Antigamente era parcela fixa e variável, hoje é parcela única. E essa parcela única, ela exclui a possibilidade do servidor receber qualquer uma dessas vantagens remuneratórias. Diante disso, eu fiz aqui um conceito básico: subsídio de remuneração do servidor público e parcela única que incorpora todas as gratificações e vantagens, transformando os diversos recebimentos numa única rubrica. Diferenças entre o atual sistema de remuneração e o subsídio. Primeiro, o que é remuneração? Vocês me fizeram acordar 8 horas da manhã e esse cidadão está perguntando o que é remuneração. Todo mundo sabe o que é remuneração, mas acho legal a gente trazer esse conceito da própria Lei 812, que é o regime jurídico único. Remuneração é o vencimento básico ou vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Quem está falando isso é o artigo 41 da 812. E o que é o vencimento básico? Vencimento básico é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público. Então, se a gente for hoje analisar o atual sistema de remuneração do MPU, o que vocês recebem? Vencimento básico, que está numa tabela lá, anexo 1 da Lei 11.415. A GAMP, que é o adicional, é uma gratificação de 50% sobre o vencimento básico, mais outras vantagens. Então, por exemplo, eu tenho VPNI incorporada, que são os 15 incorporadas. Eu sou agente de segurança, recebo a gás. Eu sou analista, recebo aquela gratificação de perícia. Então, todas essas parcelas compõem a remuneração. E a diferença entre remuneração e subsídio, eu acho que ficou claro por toda essa análise. Subsídio, parcela única; remuneração, vencimento básico, mais vantagens estabelecidas em lei. Mas a Constituição fala: não serão mais pagas gratificação, então campo, gás, gratificação de perícia, adicional de insalubridade, periculosidade, adicional de tempo de serviço, abonos pecuniários, abonos de diferenças salariais, quando são concedidos como reajustes, prêmio e outra espécie remuneratória. Então tudo isso vai deixar de ser pago com a implantação do subsídio.